seja Deus. Os irmãos que desejarem continuar de pé, podem ficar à vontade. Nós vamos louvar ao nosso Deus. Eu lembrei do hino do cantor cristão 152, que ele fala assim: ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, nós desejamos te adorar. Nós desejamos adorar a Deus, desejamos adorar ao Deus da nossa salvação. Meu orgulho me tirou do jardim, me tirou para servir ao nosso Deus, para amá-lo, para dar, Senhor, tudo que temos para a obra, para o trabalho, para o serviço do Senhor. Vamos cantar esta música, este louvor ao nosso Deus, porque aquele que não conhece Jesus, ele precisa conhecer o Deus verdadeiro da sua vida. Louvemos ao Senhor. Teu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares.
Amém, igreja? Vamos continuar adorando. Nós queremos mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Mais de ti. E menos de mim, menos de mim, menos de mim, e menos de mim. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os. Que Jesus cresça, que eu diminua. Me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti. Aleluia. Menos de mim, menos de menos de mim, menos de mim, porque o nome de Jesus cresça, e Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com
que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Deus, nós colocamos, Senhor Deus, nas Tuas mãos as nossas vidas. Pai, nós dependemos de Ti, como acabamos de cantar. Sem Ti nada somos, Senhor Deus, nada somos. Que Tu possas estar abençoando a Tua igreja, o Teu povo, Pai, no Brasil e no mundo. E abençoa, Senhor Deus, aqui em Macaíba, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor Deus, a Igreja Batista em Macaíba. Abençoa todos aqueles que não puderam estar conosco, mas, Senhor Deus, que vão assistir pelas redes sociais, Senhor Deus, que possam estar lembrando, Senhor Deus, e sentindo cada vez mais saudade de estar juntos, Senhor Deus, como igreja, louvando o Teu nome. Nós oramos, Pai, te pedindo que tudo isto passe. Nós oramos no nome de Jesus. Nós vamos cantar a música Que Doce Nome. O doce é o nome do nosso Senhor Jesus. Que os irmãos possam continuar louvando a Deus. Só de ouvir a Tua voz, Senhor. Sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Só de ouvir Tua voz, sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o Teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir Tua voz, de sentir Teu amor, só de pronunciar o Teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz Tu inundas meu ser. Esse nome que transforma em alegria
Meus irmãos, enquanto nós cantamos essa música, no nosso momento de dízimos e ofertas, que nós possamos nos quebrantar diante de Deus, diante do Senhor, que nós possamos contar para Ele tudo sobre nós, né? É isso que Ele quer, que a gente se quebrante diante dEle, porque, na verdade, nós não somos nada, dependemos dEle para tudo. Então, que nós possamos praticar isso em nossa vida. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado com seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Glória
é o amor de Deus, imerecida vida de graça recebida. Nós recebemos o amor do Pai, do justo Deus. E é desse Deus que nós vamos desfrutar da sua palavra, através do nosso irmão Carlos. Nós queremos convidá-lo para esta palavra nesta noite. Na última mensagem do sábado passado, sobre a qual nós meditamos no Evangelho escrito por Marcos, nós refletimos sobre alguns pontos, os quais eu gostaria de rapidamente lembrar com a igreja. Ponto 1. Os irmãos devem se lembrar que a família de Jesus entrou em cena no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, e foi procurá-lo, os irmãos hão de lembrar disso, na expectativa de retirá-lo da casa onde ele estava hospedado e levá-lo, retirá-lo daquele lugar com eles, tendo em vista que possivelmente eles tiveram conhecimento, tomaram conhecimento da acusação que foi feita, irmãos, pelos fariseus e escribas, de que Jesus estava expulsando o demônio pelo poder do Satanás. A família de Jesus, então, se dirigiu para a casa onde ele estava e, chegando lá, não puderam falar com ele, não puderam ter contato com ele, tendo em vista que havia uma multidão em torno da casa. Então, o que eles fizeram? Pediram para que fosse dado um recado ao Senhor Jesus, que eles queriam falar com ele, queriam conversar com ele, queriam vê-los, e que eles estavam, então, aguardando que o Senhor Jesus concluísse o que ele estava fazendo e fosse procurá-lo. Item 2, ponto 2. Ao tomar conhecimento de que a mãe e seus irmãos queriam vê-lo, queriam falar com ele, Jesus aproveitou essa situação, essa oportunidade, e se dirigiu para aqueles que estavam ali, ouvindo os ensinamentos dele, e fez a seguinte pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E o próprio Senhor Jesus respondeu a pergunta que ele fez da seguinte forma: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a sua vontade. Naquela ocasião, nós também vimos que Jesus não deu a Maria nenhuma posição especial na igreja. Maria merece todo o nosso respeito. Ela foi a mãe do Senhor, ela era uma crente que se tornou serva de Deus, mas ela não era nada além do que eu e você somos. Era uma pessoa normal. E por essa razão, Deus, o Cristo, nosso Senhor, não deu a ela nenhuma posição especial de destaque na igreja. Nós vimos também naquela ocasião, de acordo com a palavra de Deus, que somente Jesus e nenhum outro ser no universo pode exercer o papel de intercessor, de mediador entre Deus e os homens. Somente Ele tem autoridade, irmãos, e poder para exercer esse papel. E, finalmente, Jesus identificou a sua verdadeira família como sendo a igreja. E os irmãos vão de lembrar que eu citei pelo menos 2 características que devem fazer parte da família de Cristo, da família de Deus, que é a igreja. Uma delas é o amor a Deus e ao próximo. E a segunda que eu mencionei era que todo cristão, todo aquele que teve um encontro com o Senhor, deve conhecê-lo mais profundamente, para que, dessa forma, a gente possa, então, cumprir e fazer a vontade dele. E isso, irmão e irmãs, só é possível
mediante o contato, a leitura da palavra de Deus, porque é através dela que nós conhecemos a Deus, é através dela que Ele se revela para mim e para você. Então, irmãos, com essa rápida retrospectiva, nós vamos dar continuidade, então, à reflexão do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, e eu quero convidar você para junto nós lermos o texto que se encontra no capítulo 4, dos versículos de 1 ao 20. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Amém? Os irmãos já localizaram o texto bíblico? E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi! Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e produziu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quando ele se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada do coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporão. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinho, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. Amém.
Irmãos, nos 3 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, ele registrou o rápido progresso do ministério do Senhor Jesus. Os irmãos hão de lembrar disso. Pregou na orla, pregou nas casas, em que as multidões se dirigiam até ele para ouvi-los, para serem curados, para serem libertos. Então, Marcos, nesses 3 primeiros capítulos, dinamiza de uma forma o progresso do ministério do Senhor Jesus. Mas no capítulo 4, irmãos, Marcos começa então a dirigir sua atenção para o conteúdo dos ensinos de Jesus, que até a partir dali está baseado numa série de histórias, como nós acabamos de ler, denominadas de parábola. A parábola é uma palavra de origem grega e ela significa uma pequena história, uma narrativa curta, que normalmente contém um aprendizado moral ou espiritual. Jesus, ao longo do seu ministério, contou, irmãos, cerca de 40 parábolas, e elas estão registradas nos evangelhos de Marcos, de Mateus e de Lucas. Nos 3 evangelhos. João não há registro de qualquer parábola do Senhor. Então, como eu disse inicialmente, a parábola é uma história simples e, de uma forma geral, irmãos, ela busca retratar uma situação com o objetivo de chamar a nossa atenção, de atrair o nosso interesse. Mas se nós nos voltarmos para ela, com toda certeza, ela pode se transformar num espelho e abrir uma janela através da qual nós podemos ver Deus e a sua verdade. E a partir então, irmãos, do versículo 1, Marcos nos informa que Jesus voltou a ensinar junto ao mar, e que uma grande multidão daquela região, irmãos, das cidades, das diversas cidades da região ali, foram até ele para ouvi-lo. E como era uma multidão, Jesus precisava se proteger, e o que ele fez? Diz o texto que ele entrou num barco, como a gente já comentou aqui numa outra pregação, e se afastou um pouco mar adentro, uma pequena distância, para que isso pudesse garantir a segurança dele. E toda a multidão ficou à beira-mar, ouvindo então os seus ensinos. Ensinos que, com toda certeza, irmãos, retratavam as boas novas do reino de Deus. E aí, irmãos, algumas vezes eu já citei isso aqui, e eu não posso deixar de citar novamente. Marcos, no versículo 1, disse que Jesus voltou a ensinar. Algumas vezes os irmãos, se puxarem da memória, vão lembrar disso. Eu já falei isso aqui. E nós devemos, irmãos, seguir o exemplo de Cristo. Ele nos deu uma ordem para que nós ensinemos a sua palavra, as boas novas, para aqueles que ainda não tiveram contato, que ainda não conheceram a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Então, você vê que Cristo está continuamente nos dando o exemplo para que nós ensinemos aquilo que Ele ensinou aos seus discípulos e foi registrado na palavra de Deus para que nós pudéssemos aprender e compartilhar com o nosso amigo, com o nosso familiar,
com alguém que nos visita na igreja. Enfim, Ele nos deu a incumbência, irmãos, de nós anunciarmos a palavra dele. Mas, voltando aqui para o texto, então, Marcos nos tira, irmãos, da casa onde Jesus estava hospedado em Cafarnaum e nos leva para uma região marítima, uma região de mar, e que, embora o texto não cite isso, muito provavelmente era o mar da Galileia, onde a cidade de Cafarnaum, onde Jesus estava hospedado, e também é bem provável que fosse novamente na casa de Pedro, fica perto, então, daquele mar. E ele, então, se desloca para ali e passa a ensinar, então, as pessoas daquela região que vão ouvi-los ali. E Cafarnaum, irmãos, onde Jesus normalmente estava habitando, ouviu e viu muito das mensagens, dos ensinos, das pregações do Senhor Jesus e também as ações através que Jesus realizou, curando pessoas. Então, Cafarnaum foi uma cidade beneficiada com a presença de Jesus, né? E Jesus, então, aqui mesmo no capítulo 4, nos versículos um pouco mais à frente, no versículo 12, repete, então, um versículo do livro de Isaías, que se encontra lá em Isaías 1, onde ele fala que a multidão viu uma grande luz. Jesus, ao anunciar as boas novas, a luz raiou para aquela cidade, para aquelas pessoas que para ali se dirigiam para ouvir e ver o Senhor. O versículo 2, então, irmãos, Jesus diz que ele ensina muitas coisas à multidão através de parábolas. E, dessa forma, ele procurava doutrinar aqueles que estavam ouvindo ele, e com certeza, sem sombra de dúvida, essas doutrinas passavam pelas boas novas do Evangelho. E como eu já disse anteriormente, irmãos, parábola é uma pequena história que contém um aprendizado moral ou espiritual. É como se ela fosse algo que tivesse coberto por um véu. E Jesus se utiliza desse método, então, para revelar a verdade de Deus para aquela multidão, para aquelas pessoas. E ele diz, então, o seguinte: eis que saiu o semeador a semear. É o que nos informa o versículo 3. O texto, irmãos, não identifica quem é o semeador, até porque isso não tem tanta importância, identificar quem é o semeador, embora alguns acreditem que fosse o próprio Senhor Jesus, porque lá em Mateus 13, 37, o Senhor, explicando a parábola do trigo e do joio, disse o seguinte: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. Então, por conta desse versículo, esse semeador que sai a semear, alguns julgam que ele é o Senhor, mas não há identificação ali de quem é. Mas esse semeador, irmãos, representa qualquer um que esteja lançando a semente, qualquer um que proclame a palavra de Deus, qualquer um que anuncie com fidelidade o Evangelho, as boas novas, seja através de uma pregação ou seja através de um evangelismo pessoal. Portanto, irmãos, o semeador é todo aquele que lança a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus. Ou seja, esse semeador pode ser eu,
e pode ser cada um dos irmãos também. E o que está em destaque aqui é a mensagem do Evangelho, que o Senhor, no versículo 14, disse que a semente é a palavra de Deus. Isso é o que está em destaque aqui. Então, lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso de 23 a 25, Pedro menciona isso, que a semente é a palavra de Deus. Nós vemos a utilização dessa expressão, semente, como sendo a palavra de Deus, também no Antigo Testamento, em alguns textos, mas o que eu separei para citar para os irmãos aqui, se encontra no Salmo 126, no versículo 5 e 6, onde a palavra do Senhor está sendo propagada, e ela é tratada como um semeador que lança a semente. Então, você percebe que ao longo da Bíblia, ao longo da palavra de Deus, a semente representa a palavra de Deus. E esse é o ponto central do Senhor aqui, do ensino dele aqui. E Jesus, então, vai mencionar, irmãos, 4 tipos de solos. 4 tipos de solos Jesus descreve quando o semeador passa a lançar a semente. E esses 4 tipos de solos correspondem a 3 grupos. O primeiro solo corresponde aos líderes religiosos, aqueles que rejeitaram o Senhor e planejaram matá-lo. O segundo e o terceiro grupo, irmãos, o segundo e o terceiro solo representam as multidões, que se maravilharam com aquilo tudo que Cristo fez, mas não se comprometeram com ele. E o quarto tipo de solo, irmãos, representa os discípulos, que creram no Senhor e assumiram um compromisso com Ele. 3 grupos, representando 4 tipos de solo. E aí eu fiquei, quando estava elaborando essa mensagem, irmãos, pensando, que tipo de solo eu sou? Que tipo de solo eu represento? E aí eu queria deixar aqui uma reflexão para a igreja. Que tipo de solo você avalia que você é? No versículo 4, irmãos, Jesus conta então que o semeador, ao semear a terra, ou seja, ao lançar a semente, parte dela caiu junto ao caminho e as aves do céu vieram e a comeram. O agricultor, irmãos, naquela época, tinha o hábito de levar as sementes numa sacola pendurada no seu ombro. E ele colocava a mão na sacola, trazia ela cheia de semente e a lançava. E depois disso, ele arava a terra. Mas, ao lançar as sementes, irmãos, era comum que elas caíssem próximo ao caminho que cortava aquelas terras, aqueles terrenos onde era feito a semeadura. Caminhos que as pessoas costumavam passar por elas, né? Não era como nós vemos aqui hoje, a agricultura, aquele mundo de plantação e você não vê nada, não vê caminho nenhum. Naquela época era diferente. Mas, no versículo 15, então, irmãos, Jesus esclarece que parte daquela semente, ou seja, a palavra de Deus que foi lançada, caiu no caminho.
e sendo ouvida por alguém que não a entendeu, vem o maligno e retira do coração daquela pessoa a palavra que foi anunciada a ela. Jesus explica isso aqui no versículo 15. E, irmãos, no versículo 5 e 6, Jesus nos conta que outra parte da semente caiu num terreno cheio de pedra, que ele chama ali de pedregais. Ou seja, aquele era um terreno rochoso, no qual não havia muita terra. E ele diz que, em razão disso, a semente brotou rapidamente, porque a terra não era profunda, e isso impediu que a raiz dela penetrasse nela, na terra. Não era profunda, a raiz não penetrou, ficou muito pequena, e quando o sol da manhã nasceu, queimou aquela raiz, e a planta, então, o fruto daquela raiz se secou. E Jesus esclarece, então, irmãos, que a semeadura, que aquelas sementes que foram lançadas naquele terreno rochoso, representa aquele que ouve a palavra de Deus, a recebe com alegria, mas que essa palavra não enraiza nele, não cria raiz nele. Ele a recebe com alegria, mas essa palavra, infelizmente, irmãos, não penetra no coração dele. E, vindo as tribulações da vida, as angústias, as perseguições que essa palavra nos traz, nós falamos sobre isso na semana passada, né, da perseguição dos familiares, de amigos. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, muitos se viram contra você. Então, em função da tribulação, da angústia e de uma possível perseguição por conta da palavra, essas pessoas que a palavra não se aprofundou no coração dela, se escandalizam e desistem da caminhada na fé. E o versículo 7, irmãos, Jesus continua nos contando que outra parte da semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram essa semente, e apesar dela ter brotado ali, diz o texto que ela não deu fruto. O texto é bem claro, irmãos. Ele diz que aquela semente foi sufocada. E quando você é sufocado, o que acontece? Você morre. Então, muito provavelmente, irmãos, aquela semente que caiu entre os espinhos, morreu, não vingou. E Jesus, nos versículos 18 e 19, esclarece que parte da semente que foi semeada entre os espinhos representa aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, o engano, a sedução das riquezas e a ambição por tantas outras coisas materiais, acaba revelando, irmãos, em nós, que nós somos idólatras. Porque nós nos voltamos, e é isso que ele fala na palavra, nós nos voltamos tanto para aquilo que nós ansiamos, que nós desejamos, que aquilo, irmãos, os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas e tantas outras coisas materiais, tantos outros bens materiais, acabam ocupando o nosso coração de tal forma que a palavra do Senhor é posta de lado. E ela, a semente, acaba se tornando infrutífera na nossa vida. Ela não produz o efeito que ela deveria produzir. E, na verdade, tudo isso, o engano, o cuidado desse mundo, a sedução das riquezas, os bens materiais,
acabam se tornando um falso Deus para nós, irmãos. Por quê? Nós acabamos nos envolvendo tanto com aquilo, desejando tanto aquilo, que a gente acaba venerando tudo isso, irmãos. Por isso que Jesus alerta sobre a questão da riqueza, do dinheiro. E no versículo 8, então, irmãos, Jesus conta que o semeador lançou a semente na terra boa. E que essa semente deu fruto. Por quê? Porque ela vingou e cresceu. E diz o Senhor que ela produziu a 30, a 60 e a 100. E no versículo 20, irmãos, ele vai dar o esclarecimento sobre essa semeadura que consta ali no versículo 8. E ele diz, então, ele esclarece os discípulos que aquela boa terra, representa aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus, a recebem e dão fruto. Dão fruto. Ele não fala de frutos, ele fala de fruto. E o que eu entendi, irmãos? Que esse fruto que ele diz ali se refere ao fruto do Espírito Santo, que é mencionado por Paulo lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, qual é o fruto do Espírito? O amor, o gozo, ou, como algumas versões dizem, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, ou fidelidade, como diz outras versões, mansidão, domínio próprio, ou temperança, como diz algumas versões. Então, irmãos, vê que a semente que caiu na boa terra, ela vai gerar o fruto do Espírito, que eu acabei de citar cada um deles aqui, que consta lá na carta de Paulo aos Gálatas. E esse fruto, irmãos, é o que deve existir na minha e na sua vida. Você deve amar o seu irmão, a palavra nos ensina isso. E nós já vimos também que amor não é sentimento, é uma atitude. É você fazer tudo, cooperar para que o teu próximo, para que o teu irmão seja beneficiado. E não que você olhe para ele e planeje, como os fariseus e os escribas faziam, agir contra o Senhor. Nós temos que olhar para o nosso próximo, meu irmão, para o nosso irmão, e pensar só em fazer o bem a ele. Porque isso é o que agrada a Deus, é isso que Ele nos ensinou. E Paulo, então, continua falando do fruto do Espírito, que é a paz, que só tem a paz quem tem um encontro com o Senhor. Porque até ali, a pessoa vive no desespero, da incerteza de que um dia ele vai morrer, mais cedo ou mais tarde ele vai morrer. E qual vai ser o destino dele? E só quem encontra com o Senhor é que pode desfrutar dessa paz. E agora eu me lembrei de uma música que era de um grupo muito antigo, irmãos, que o Jairinho fazia parte daquele grupo. Os irmãos devem conhecer aquela música dele que diz: onde há paz, quem tem a paz, só em Jesus pode encontrar. Não sei se os irmãos lembram, conhecem dessa música.
Então, irmãos, o fruto do Espírito, ele vai produzir determinadas coisas em mim e em você. E não é possível você olhar para alguém que se diz crente e ver que a pessoa está agindo errado. Ao invés de amar, não está amando. Ao invés de ter paz, ele não tem paz. Ao invés de ser longânimo, ele não é. Ao invés de ser benigno, não é. Ao invés de ser bom, não é. Não é uma pessoa mansa. Não tem domínio próprio. E aí você começa a olhar para aquela pessoa, deve ter alguma coisa errada. Porque aquele em que representa a boa terra, a semente que foi semeada nele, tem que produzir fruto. Deus, irmãos, sabe quem é salvo. Deus conhece quem é salvo. Ele é onisciente. É Ele quem salva. Mas nós só conhecemos quem é salvo pelo fruto, pelo caráter. O versículo 9, então, irmãos, Jesus faz um alerta e diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, não trate a palavra de Deus como qualquer coisa, como algo sem importância, porque é por meio dela, é através da palavra de Deus que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É através da palavra de Deus que a fé é gerada em nós, irmãos. E é através da palavra de Deus que o Espírito Santo nos salva. Ao ouvirmos a palavra, a fé é gerada. Nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E, então, o Espírito Santo nos salva e nos conduz, irmãos, para um encontro com o Senhor. Um encontro através do qual nós vamos ser regenerados, nós vamos ser justificados, vamos passar nessa ocasião pelo novo nascimento e vivermos uma nova vida em Cristo. E essa nova vida tem que ser encontrado fruto. Já que essa semente, essa semeadura, foi semeada numa boa terra. E aí a gente tem que se questionar, irmãos. A gente tem que se avaliar. A semente que foi plantada no meu coração um dia, como eu falei ainda há pouco aqui, que eu me lembrei de quando o Senhor me salvou, de quando o Senhor me chamou. Aquela semente tem produzido fruto na minha vida? Eu tenho vivido para a glória do Senhor? Eu tenho amado o meu irmão? Eu tenho amado o meu próximo? Eu tenho me interessado por conhecer a Deus? E o versículo 10, então, irmão, nos informa que quando Jesus estava sós com os seus discípulos e com alguns outros que o seguiam, eles perguntaram a ele: por que fala por parábolas? E nos versos 11 e 12, Jesus respondeu o seguinte: porque a vós é dado saber, ou seja, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas o que são de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que, vendo, vejam e não percebam, para que, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Irmãos,
a verdade do Evangelho abrange tanto o nosso entendimento, ou seja, ele abrange tanto a esfera mental quanto a espiritual. E Jesus proclamou a verdade às multidões e também aos líderes religiosos, como a gente já viu aqui. Mas esses dois grupos não aceitaram a mensagem do Senhor Jesus. E nós vimos aqui que se o solo do coração do homem não for receptível, não for fértil, não haverá compreensão alguma do que ele está ouvindo e, consequentemente, irmãos, a pessoa não vai nascer de novo, não vai viver uma nova vida em Cristo. E Jesus, então, mencionou aqui que os de fora se encontram nessa situação. E os olhos deles permanecem fechados para a verdade de Deus. Isso pode parecer controverso, irmãos, pois parece indicar que o propósito de Jesus é impedir que as pessoas possam crer nele e ser salvas, serem convertidas. Mas, na verdade, Jesus está falando isso porque ele conhecia o coração daquelas pessoas. Ele sabia que o coração deles era duro, era arrogante, era soberbo. E por essa razão, então, irmãos, Jesus, quando ele citou ali o versículo 12, ele estava citando Isaías 9 e 10. O profeta, naquela ocasião, também foi instruído pelo Senhor a proclamar a mensagem de salvação para aquela nação, de arrependimento para a nação de Israel. E essa mensagem foi rejeitada, irmãos. E com aquelas palavras, repetindo Isaías 6, Jesus estava afirmando o quê? Que o povo de Israel, na sua época, era tão duro, era tão obstinado como a nação de Israel no tempo de Isaías, irmãos. E como nos dias do profeta Isaías, as multidões e os líderes religiosos que estavam ouvindo o Senhor Jesus tinham o mesmo coração endurecido e não conseguiam ver no Senhor a realidade do reino de Deus. Por quê, irmãos? Vocês devem lembrar que nós, há pouco tempo, refletimos no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, que os líderes religiosos haviam cometido o pecado para o qual não havia perdão. Jesus falou que aquele era um pecado que não havia perdão. Então, eles acabaram se tornando, irmãos, réus de juízo eterno. Eles não seriam salvos. Deus já não desejava mais que eles se arrependessem. Olha que coisa, irmãos. A dureza do coração deles. Onde levou eles? Ao ponto do próprio Deus não desejar mais que eles se arrependessem. Por quê? Porque eles cometeram um pecado imperdoável. Jesus conhecia o solo rochoso da mente e do coração dos escribas e do fariseu. Jesus conhecia também o entusiasmo superficial da multidão, irmãos. Mas ainda assim, a semente precisava ser lançada. A palavra de Deus precisava ser ensinada. E Jesus continuava ensinando, independente das pessoas estarem fechadas para a verdade de Deus. Alguns, irmãos, aparentemente,
demonstravam estar abertos, mas eles não tinham compromisso. Não tinham compromisso. O coração deles ainda estava no mundo, irmãos. E o Senhor conhecia eles. Conhecia que eles não tinham sido alcançados pelo Evangelho, pela boa nova. Mas aqueles que eram fiéis, irmãos, aqueles que o Senhor sabia que foram alcançados pela palavra, porque o coração deles representava uma boa terra, esses deram fruto. Nos nossos dias, aquele que tem uma boa terra, que o coração representa uma boa terra, ao receber, ao ser semeada a palavra no coração dele, também terá que dar fruto, irmãos. E isso aponta para mim e para você. Bem, irmãos, com isso a gente vai concluindo a nossa reflexão, mas eu queria, antes de terminar, fazer algumas considerações sobre o texto que nós lemos hoje. Ao longo dos evangelhos, nós vemos que Jesus lançou a semente. Ele anunciou a verdade do reino de Deus, que foi semeada no coração e deve ser semeada no coração de cada ser humano. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E esse exemplo que ele nos deu, irmãos, deve nos levar a obedecer a ordem que ele nos deu. Ele partiria, e ele foi para o céu, mas ele nos deixou a incumbência, irmãos, de nós também anunciarmos o Evangelho, anunciarmos a palavra dele, ensinarmos aquilo que ele ensinou para os discípulos e a nós foi ensinado através da sua palavra. Então, cada um de nós, irmãos, cada cristão tem a incumbência, tem a missão de anunciar o Evangelho, de semear a semente, que é a palavra do Senhor. Consideração número 2, irmãos. As pessoas precisam ouvir e aceitar e responder com fé a verdade ensinada pelo Senhor Jesus. Pois o destino de cada uma delas, irmãos, está determinado pelo tipo de solo que elas são, que nós somos, que eu e você somos. E nós, que fomos chamados para viver o Evangelho, para sermos semeadores, devemos ser fiel e também seguir o exemplo de Cristo, semeando a verdade do Evangelho. E a terceira e última consideração, irmãos. Todos nós precisamos fazer um autoexame. Nós precisamos nos autoavaliar para sabermos, irmãos, se de fato a semente que foi semeada em Cristo está dando o fruto que Ele espera que dê. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que seu Espírito possa aplicar a sua palavra em nosso coração, para que nós possamos conhecê-lo um pouco mais e a cada dia servi-lo com alegria, fidelidade e gratidão, enquanto nós vivermos nessa terra. Amém, irmãos. Que Deus nos dê uma boa noite, uma boa semana, e que nós possamos estar aqui
na próxima terça-feira para a nossa reunião de oração. E, mais uma vez, lembrando aos irmãos, na outra terça, a sessão extraordinária para tratarmos do concílio, que vai ser rápido, irmãos. É breve, é curto. Por favor, comunique isso a outras pessoas e convide-as para estarem aqui presentes. Amém? Mais alguma coisa, Gudu? Nada? Cadê o pastor Ribamar? Ele se ausentou. Então eu vou orar e nós, dessa forma, nós vamos dar por encerrado o culto, então, e que os irmãos sejam abençoados, como eu já disse aqui, e tenhamos uma ótima semana com Cristo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te louvar, quero te agradecer. A tua palavra, Senhor, foi comunicada à tua igreja, e nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra, Senhor, em nosso coração. Que o teu Espírito Santo use a tua palavra, Senhor, para a nossa edificação. Que o teu Espírito Santo use a tua palavra para que o nosso viver, a nossa vida, te exalte, te glorifique, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. E nos despeça agora em paz para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.